No Politiquim não podia ficar fora um assunto que virou ingrediente do cardápio de todos os campos, da política, economia, a rotina de casa, o que a gente serve no café da manhã ou no almoço, no jantar, que é a Operação Carne Fraca, que no dia 17 a Polícia Federal trouxe à tona para todo o Brasil e com repercussões não só dentro, né, do nosso país, como também mundialmente, em função do impacto que é o setor da carne, que significa para a nossa economia. A gente trouxe aqui para essa conversa Rogério Kerber, que é da indústria, do Sindicato, né, de Abates de Suínos, também ligado à área da Fundesa, a Beatriz Kuffenbecker, que é do sindicato, eu vou fazer uma cola aqui, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, que afinal estão no meio de toda essa, não sei se confusão, desse espetáculo, como diz o presidente Temer. Beatriz, rapidamente para a gente entender aí o que afinal a Polícia Federal revelou e que gera, né, todo esse, digamos, essa grande onda aí de dúvidas, de ataques, de embargos e o que está aí no cenário, né, nacional. Na verdade, a gente teve uma situação que começou a ocorrer no Paraná há um tempo atrás, em 2010, e a gente teve alguns colegas lá que, ao executarem suas funções nas empresas, começaram a ser, de uma certa forma, perseguidos, né? E na tentativa de contar com a superintendência lá para o apoio técnico necessário nas suas ações, enfim, descobriram que acontecia exatamente o contrário, que o superintendente, à época, e o que sucedeu ele depois, agiam de forma a favorecer algumas situações, né, que a indústria, enfim, porque dá pra gente entender, não é que a gente está em lado oposto, indústria e fiscalização, a gente de uma certa forma tem que caminhar no mesmo sentido, a gente tem que pensar na saúde da população que consome os alimentos que são produzidos no Brasil, tanto os brasileiros como o pessoal do exterior que importa os nossos produtos, né, a gente é mundialmente conhecido por uma produção de excelência no Brasil. Nós somos os maiores exportadores de proteína animal, de proteína do animal mundo atualmente, o maior exportador, né, de carne bovina do mundo. Aí o segundo maior exportador de carne de aves e o quarto maior exportador de carne de suíno. E temos a maior empresa que processa carne bovina no mundo, que é a Friboi JBS, bem conhecida, né, na mídia, né? Então, na verdade, assim, a gente tem batido muito na tecla de que o serviço de inspeção é um serviço, é um trabalho, é um serviço típico de Estado, né? Ele está vinculado com a garantia da saúde pública da população que consome esses alimentos. E a gente ouve que, de certa forma, a gente está sendo bombardeado, as pessoas todas no Brasil nesse momento estão sendo bombardeadas, inclusive com a ideia de que a inspeção tem que se abrir, tem que daqui a pouco aceitar uma terceirização, tem que trabalhar de outra forma, enfim. A ideia de que se colocou assim em dúvida todo o trabalho de vigilância. Mas tu falaste a questão de 2010, quer dizer, isso já, de alguma maneira, o colega sabia que havia problema? Exatamente, a grande questão é essa, alguns colegas, não só o Daniel como outros colegas lá, sofreram esse tipo de problema e fizeram uma denúncia interna. E a grande questão que a gente tem batido muito nessa tecla como sindicato é que o Ministério da Agricultura tem que se organizar de uma certa forma para manter uma corregedoria ativa interna. Que seria para fiscalizar quem fiscaliza. Exatamente. Tá, mas essa denúncia lá de 2010, isso não foi à frente. Inclusive foi encaminhada internamente. Tá. Né? Inclusive tem um relatório da CGU, né, agora, no Tribunal de Contas da CGU, né, que aponta que já tinha sido identificado, mas que se levou 2 anos, né, para haver algum encaminhamento, isso em esfera, digamos, acho que em nível do Ministério da Agricultura. Tem isso também? Internamente, exatamente, tem isso também. Então, por isso que a gente fala tanto em interferência política, né? Ainda tem isso muito forte dentro do Ministério da Agricultura, infelizmente, a gente gostaria de não ter que mais conviver com esse tipo de situação, e essa é uma das grandes batalhas do nosso sindicato, de que a ocupação dos cargos seja por meritocracia, seja o pessoal da carreira, né, de auditores fiscais federais, enfim, que é o nosso quadro típico, técnico dentro do Ministério da Agricultura, e que os critérios sejam por meritocracia, até porque muita gente vai dizer, mas o colega lá, alguns dos que foram acusados agora eram de carreira, mas eles foram indicados por critérios técnicos. Critérios políticos. Mas quantos fiscais e quantos que são
de carreira? São todas aquelas... Que só pode ser de carreira? Tem auditores fiscais federais agropecuários, tem agentes de inspeção industrial de produtos de origem animal, tem auxiliares, não me lembro bem o nome do outro cargo, enfim, são mais 2 carreiras, mas são do Ministério da Agricultura. Esse grupo do Ministério da Agricultura que foi afastado agora e que está sendo indiciado, enfim, era todo do quadro do Ministério da Agricultura. Mas, claro, a gente também tem o entendimento e tem ouvido muito, o pessoal tem ouvido muito que foi uma coisa pontual, realmente tem situações em que isso acontecia, mas assim, a grande maioria do nosso pessoal todo trabalha sempre de forma correta, contribuindo. Acho que até o Rogério deve ter um depoimento aqui no Rio Grande do Sul, a gente, graças a Deus, não teve nada nenhum. Rogério, como isso tem atingido a indústria e a cadeia produtiva que você está ligado, não só suínos, mas a bovino, frango? Então, felizmente o Rio Grande do Sul está equidistante do epicentro deste evento que está acontecendo, mas não está imune às consequências. E quais são elas? Nós diríamos, e essa é a avaliação do setor agroindustrial, que este fato é um fato pontual, que foram identificados pessoas e não instituições e não sistemas comprometidos. Esse tem sido o discurso, inclusive, do Ministério da Agricultura, presidente, que o sistema ele é seguro. Mas é difícil, né? Vamos tomar como base para informar aquelas pessoas que vão nos ouvir de que o Rio Grande do Sul é um estado que é o 3º maior produtor e exportador de carne de aves, é o 2º maior exportador de carne de suínos, é um exportador também de carne bovina. Produziu em 2016 quase 3 bilhões de quilos de carnes, dos quais mais de 1 bilhão de quilos foram exportados. Toda essa produção, ela teve uma atenção de uma indústria, e nós temos que fazer referência que as indústrias são feitas de pessoas, onde tem técnicos capacitados, com formação, e que esta produção foi acompanhada pelo serviço de inspeção. E esse produto chegou no seu destino, mais de 1 bilhão de quilos, a mais de 80 países destinatários, que aqui estiveram fazendo auditoria nas plantas, certamente e com toda e absoluta certeza acompanham a chegada e processam a avaliação e análise dos produtos que lá chegam, e não tivemos nenhuma rejeição, nenhum produto devolvido. E as medidas agora que os países estão dizendo que vão fiscalizar, digamos, um percentual, etc. Isso é diferente do que já se faz ou já tem esse rigor? O que existia diante da confiabilidade que a produção brasileira tinha diante do mercado internacional, o número de amostras processadas era num determinado nível. Quando esta condição se expõe, é evidente que os importadores vão ter um cuidado maior, o número de amostras a serem processadas vai aumentar, e nós temos a percepção clara que a partir de agora o país, não só o Rio Grande do Sul, mas o país, à medida em que essas missões se renovarem e aqui chegarem, vai ter uma atenção mais forte, os critérios passarão a ser mais rigorosos, de maneiras que essas relações elas passam a ter no futuro um desafio muito maior para quem produz e para o serviço oficial, que terá que certificar, terá que reunir
maior número de informações para emitir um certificado. Mas vai ter uma perda aí de recursos, de receita, Sem que vocês já estão dúvida estimando, Rogério? É impossível hoje fazer uma avaliação e quantificar a perda, o que é absolutamente correto, que já temos embaraços, né? Esses embaraços, e aí nós temos que fazer referência, que felizmente nós temos um trabalho extraordinário do Ministério da Agricultura, que representa a autoridade sanitária brasileira, que está tendo uma postura eficiente, convincente, e se espera que nos próximos dias boa parte dessas medidas que foram tomadas inicialmente, elas começam a ser desconstituídas. Quer dizer, a gente voltar, você está sendo otimista ou não em relação a voltar? Eu não sei plenamente se essa... é impossível num primeiro momento, mas já se tem informações de que países que estavam delineando uma posição de suspensão já definido pela suspensão das plantas. Sim, daquelas que já... restrições. Isto é um bom sinal, mostra que o mercado está absorvendo, o Ministério da Agricultura está passando informações para esses países. E que tem uma normalidade. Já tem uma... Mas a gente tem os efeitos aí, que é fechamento de plantas no Paraná, com demissões, quer dizer, inevitável. E Beatriz, assim, em relação rapidamente, assim, do que foi apontado, a gente viu a história de papelão, que foi misturado, né, sei lá, produtos. Assim, o que vocês olharam, o que efetivamente, assim, teve de problema, assim, que afeta o que vai para o mercado? Na verdade, eu gostaria de lembrar de novo que a nossa fiscalização é extremamente forte, conceituada no mundo inteiro, e que é o próprio serviço oficial que é, de certa forma, acreditado, credenciado com os outros países. Não é? Essa relação entre... essa relação que se faz na comercialização dos produtos é de estado para estado, é Brasil com outros países, não é nem feito diretamente com as empresas, né? Então, assim, o nosso serviço de inspeção brasileiro é extremamente forte, conceituado, tá? Então isso eu queria deixar bem claro, não temos problema de fiscalização fraca, mal feita, né? Foram coisas que aconteceram. Tem acontecido esse tipo de coisa. O que a gente tem frisado é que nós precisamos, dentro do Ministério da Agricultura, ter um sistema de detecção desses problemas, uma corregedoria forte, volto a afirmar. Mas até agora o Ministério não finalizou para isso, né? Existe um decreto da ex-ministra do ano passado, que agora vai... que já existe, na verdade, desde uma corregedoria a nível nacional, desde o ano passado, em nível nacional, mas as nossas nas superintendências ainda não estão funcionando, porque a gente ainda está dependendo de adequações nos regimentos internos das superintendências. Então acho que vai agilizar e agora. Provavelmente depois disso vai acontecer, porque a gente sofre auditoria da CGU, da CGU anualmente. A gente tem falado muito nessas coisas, que a gente precisa mais apoio interno, a gente precisa ter um sistema interno de informação forte, coeso, de resolução desses problemas, para que não seja necessário, então, um colega nosso, via sindicato, que foi o que ele fez, fazer a denúncia para a Polícia Federal, que é onde ele encontrou uma forma de poder expressar o que ele estava passando. E a Polícia Federal exagerou, fez um espetáculo para a gente já ir aqui caminhando para o final. Rapidinho, opinião de cada um. Patrícia, eu gostaria de voltar naquilo que você levantou, que é a questão papelão, ácido ascórbico sim, isso é importante pra gente para definitivamente, para quem nos ouve, entender de que essa condição, essa informação do uso de papelão no processo produtivo não tem a mínima procedência. Isso é uma ilação descabida, desconexa de qualquer sustentação técnica de se colocar esse tipo de material numa formulação. Certo. Segundo, a questão da carne de cabeça
de suíno que foi aventado, Teria que foi misturado, citado. Primeiro, a carne de cabeça é um produto de uso permitido. Em alguns produtos. Evidentemente que tem limitação de uso. Cozidos, basicamente, né? Não tem absolutamente nenhum inconveniente de consumir esse produto, desde que respeitado aquilo que está estabelecido nas formulações. Certo. Tanto é que esse é um item que tradicionalmente é consumido pela população. Sim. Indo no mercado público, lá tem Se cabeça compra. de suíno à disposição. O que não- E o outro ponto, o ácido ascórbico, também não tem nenhum inconveniente, isto está Nas regras está previsto. totalmente regrado o uso, não tem restrição alguma, desde que também usado dentro das condições estabelecidas em regras. Patrícia, deixa eu te explicar assim rapidamente. Existem uma legislação nacional, que é inclusive uma legislação do Mercosul, que são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de produtos. Então a gente tem dentro desses regulamentos tudo que é permitido e não é permitido, isso tudo está dentro do site do Ministério, a legislação disponível, né? Fartamente disponível, as pessoas podem consultar, podem saber. Claro, é uma linguagem mais técnica, mas o que acontece é que, volto a dizer, às vezes a empresa tem uma visão econômica da coisa e nós, do nosso lado da fiscalização, a gente defende esses aspectos de saúde pública e tal. E o que o colega passou lá foi verificar algumas situações que aconteciam dentro da empresa. Certo. E que ele tentava coibir, enfim, de todas as formas, e ele era, de certa forma, ele não conseguia fazer o trabalho dele, executar o trabalho dele, ele foi ameaçado, enfim, não conseguiu trabalhar direito, buscou o apoio na superintendência, nas suas chefias, e aí, ao invés de ter esse apoio, ele foi transferido. Então são situações, né? Que acabaram... E foi utilização de carne, assim como acontece eventualmente, a gente tem no grupo assim como a gente tem no grupo dos fiscais alguns problemas, entre os empresários também tem problemas. Olha, leite compensado aí, que Pois tá é, que é um assunto que eu acho que expôs, né? Expõe, na segunda edição, e o pessoal realmente não deixa Como de é que se fazer. explica que as né? empresas continuam fazendo, empresas, cooperativas... Como é que isso era assim? Até porque é importante, porque é uma questão... elas se mantêm no mercado, elas vão ser punidas por isso, o que o senhor acha? Como nós convivemos... 30 segundos para a senhora. Como nós convivemos a vida toda vinculado a esse setor, Sim. dentro de empresa, eu diria que tem empresas, tem empresário e empresário, assim como tem servidor público e servidor público. Os desvios acontecem e para isso que existe regras, existe um sistema de inspeção que ele é altamente confiável no Brasil, é uma das garantias da produção brasileira no mercado internacional, e que quando isso é detectado, tem que ser tomadas as devidas medidas. O setor agroindustrial e a entidade que representa as agroindústrias, tanto no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que a nível do país, que é a BPA, não compactua com desvio de conduta. Absolutamente. Aquilo que for detectado tem que ser feita a correção. Nós temos que entender que nós estamos num país e nós temos uma produção extraordinariamente importante sob o ponto de vista econômico, social, e por essas consequências nós temos que, de fato, responder perante o consumidor brasileiro e perante o consumidor internacional. Mundial, né? E eu acho que essa que é a questão importante, o impacto que isso tem, considerando todas essas frentes, e eu queria terminar, Beatriz, você trazendo a informação importante sobre, se a fiscalização é tão fundamental, como é que a gente, em termos de estrutura, está? Olhando o Rio Grande do Sul aí, que acho que... Que bom que você fez essa pergunta, Patrícia, porque a gente fica angustiado em falar que nós estamos passando também por uma situação de perder cada vez mais profissionais, colegas se aposentando, e a recolocação, o concurso público, a reposição das vagas não está sendo feita como deveria. Certo. A gente teve aqui, eu trouxe os númerozinhos, o meu famoso papelzinho que está aqui, de 2008 a 2016, no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve uma redução de 70% no número de auditores fiscais federais agropecuários, que são aqueles que estão lá na ponta, atuantes lá no na local, inspeção no Rio Grande do Sul. Então a gente teve de 116 colegas, a gente passou para 67, não teve
teve reposição. Não teve concurso? Não teve concurso nesse... teve um concurso em 2014, mas praticamente só supriu assim o mínimo do mínimo para então teria que fazer um novo concurso? Teria que de novo fortalecer o nosso serviço com o ingresso de pessoas e volto a falar para atuar na inspeção. E a gente teve também desde o ano passado uma legislação que regrou algumas coisas com relação à inspeção. A inspeção que tem os estabelecimentos que têm abate tem que ter 100% do tempo um agente oficial lá dentro. E hoje todos têm? Não, a gente tem alguns problemas. Esse número a gente não... Exatamente. Então a gente tem alguns problemas, a gente tem batido muito nessa tecla de reposição, né? Para a gente poder continuar com esse serviço de qualidade, a gente precisa que o governo olhe para isso. E essa questão de terceirização, o que vocês têm em posição? Eu já te falei, né? É um serviço de Estado. E realmente é complicado, né? Não sei como terceirizar. Pensamos e não usamos a terminologia de terceirização. A terceirização que está tão em alta agora. Eu só fazer uma observação, se a doutora Beatriz me permite. De fato, houve uma redução significativa dos servidores públicos. Entretanto, não é que a indústria está desassistida. Pode dar uma ideia de que não está se fazendo abate, não está... É que está, mediante convênio do Ministério da Agricultura com as prefeituras municipais, suprindo com médicos veterinários oriundo da contratação das prefeituras municipais. Então, toda aquela atividade que representa e que está lá no decreto 8444, que divide em inspeção permanente e periódica. Permanente, o profissional tem que estar lá durante todo o período de abate, fazendo o exame antemortem e pós-mortem. As outras atividades, que são as inspeções periódicas, né, doutora Beatriz? Essas, então, são mediante auditorias, com atenção nos altos controles das empresas que executam, os profissionais das empresas que ocupam. Realmente temos dificuldade, mas temos que reconhecer até o esforço que a Superintendência do Rio Grande do Sul faz, o Serviço de Inspeção, o CIPOA, no sentido de permitir que haja a presença de profissionais aonde é necessária a presença, sempre de forma contínua. Onde tem abate. Então a expectativa então é que o Ministério da Agricultura, o Governo Federal, também entre o rol de medidas acene para isso, que eu acho que, e pelo que se sabe, é generalizado. É generalizado. Mais alguma coisa, porque a gente já está com o tempo. Não, eu só ia falar sobre esses convênios. Na verdade, a gente também, de outro lado, a gente tira um veterinário às vezes da prefeitura, e a prefeitura está querendo se estruturar de outra forma com seus serviços de inspeção municipal, inclusive. Aí a gente lembra. Até porque também tem, né, operações que são municipais, estaduais, que não é a fiscalização federal, né? Exatamente. Esse único colega que está lá, ele é cedido ainda para o ministro. Então não é uma situação. Quer dizer, a operação carne fraca é um alerta geral e o Politiquim fica por aqui acompanhando aí os desdobramentos, esperando que esse assunto possa ser realmente, né, atacado com as medidas necessárias. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Rogério. Até mais. Muito obrigada.